Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou apresentar para vocês um livro diferente. Um livro, assim, que nem todo mundo vai gostar. É um livro que poucas pessoas vão gostar. Poucos vão gostar desse livro. Eu faço essa advertência para vocês. É o livro Satan Tango, de Laszlo Krasznahorkai. Esse aqui é um autor húngaro. É a primeira edição desse livro aqui no Brasil. Não é a primeira edição em português, não, mas é a primeira edição aqui no Brasil, um livro da Companhia das Letras. Achei esse livro muito caro. Esse livro está sendo vendido assim por quase R$ 90. É um livro de poucas páginas, 200 e poucas páginas. Embora a Companhia das Letras tenha feito promoções após o lançamento, algum tempo depois, principalmente algumas livrarias virtuais aí, esses livros têm aparecido com preços promocionais. Mas achei bastante caro esse livro, pela dimensão dele, no caso, né? Eu queria ler, quando eu fiquei sabendo que ele tinha sido lançado aqui no Brasil, eu queria ler por curiosidade, porque o autor é apresentado com uma escrita muito diferente. Então, assim, vocês, cuidado se estiverem interessados, e entre gastar dinheiro nesse livro e em outro, é melhor esperar um pouco, é melhor ter um pouco de prudência, porque é um livro assim que muita gente não gosta. Primeiro pelo seguinte, a maioria dos capítulos é só um parágrafo, é um parágrafo extenso. O capítulo inteiro é um parágrafo só. E isso é bastante, às vezes, desconfortável para ler. Eu mesmo não gosto desse tipo de escrita. Em um ou outro capítulo a gente tem alguma quebra, mas na verdade quase todos os capítulos são constituídos por apenas um parágrafo. É bastante caótico a escrita aqui, caótico no sentido assim, os personagens vão conversando e a gente tem que separar essa conversa. Fica muito claro, não, a gente tem que ir separando os diálogos para a gente perceber quem está falando ou não. Então, assim, tem esse aspecto. Existem quebras no tempo que não são muito esclarecidas. A gente precisa achar essas quebras, presente e passado, se misturam um pouco aqui. Enfim, é um livro que trata de uma pequena vila no interior da Hungria. Vários personagens. Temos muitos personagens aqui, isso também complica um pouco as coisas. E ele cita na epígrafe o Kafka. Ele tem uma passagem aqui na epígrafe que ele cita a obra O Castelo, de Kafka. Então, assim, ele está fazendo uma referência a esse tipo de escrita, um tipo de escrita meio diferente, né? Só que com um aspecto aqui bem marcante, que estabelece uma distância dele para o Kafka, porque nós temos nas obras do Kafka um personagem especificamente, envolvido numa situação bastante absurda, bastante complicada. Então, geralmente nós temos um personagem. Aqui não, aqui nós temos um coletivo, nós temos grupos inteiros de personagens envolvidos nessas situações absurdas. Então, assim, eu não estou falando da qualidade da escrita, tá? Porque Kafka aqui, é claro que fica muito acima. Mas nós temos essa diferença apontada. Ele meio que se orienta pelas obras de Kafka, né? Mas ele estabelece essa diferença ao colocar vários personagens. Então nós temos um coletivo aqui. Muitos viram nisso o aspecto do regime húngaro até o final, até o início dos anos 2000. A questão da coletividade, do regime ser um regime comunista, dos coletivos nesses regimes. Então, algumas pessoas, alguns críticos estabelecem apontam essa questão, tá? Falam até de uma distopia, um livro que seria uma obra distópica, é uma maneira de se ler. Mas a gente tem, então, voltando à questão, voltando à história em si, nós temos uma vila, vários personagens numa situação bastante caótica, numa pobreza, numa dificuldade, numa ansiedade, numa vontade muito grande de mudar de vida.
Esses personagens, eles recebem a notícia de que um sujeito chamado Irimias está indo em direção ao vilarejo, e esse cara era tido como morto. Então, isso cria uma situação bastante delirante nessa comunidade, e todos começam a esperar a vinda dessa figura que eles têm como um líder, têm como uma liderança, eles têm em alta conta essa pessoa que está voltando com um acompanhante. Esse acompanhante é mais obtuso, mais simples, mais prático. Aqui a gente tem várias referências a grandes obras da literatura. Nós temos grandes referências sutis aqui a grandes obras da literatura. Mas, enfim, essas pessoas começam a esperar pela vinda desse líder, que provavelmente, que eles acreditam que tivesse morrido. Então, cria-se assim uma expectativa muito grande. Será que ele ressuscitou? Será que é ele mesmo? Será que isso é um boato? Enfim, essa espera em si gera uma tensão muito grande. Então aqui a gente tem um aspecto do absurdo, tá? Uma referência, um gênero do absurdo muito grande. Uma espera, que é a espera dos seres humanos, a espera da humanidade, ela está sempre em espera, sempre esperando alguma coisa. E às vezes a espera em si dispensa qualquer outro tipo de acontecimento. As pessoas vivem numa espera do príncipe encantado, na espera de melhorar de vida, de ganhar na Mega Sena, de mudar de vida, enfim, né? De mudar de emprego, de escrever um livro, de ter uma grande realização, enfim, várias esperas numa posição em que as pessoas ficam sempre esperando algo que está por vir, e desiludidos com o presente. Até porque o presente aqui é um presente muito doloroso, muito sombrio, muito obscuro, sem contar que nessa vila chove sem parar. Isso é algo que o autor aponta muito. Chove muito, chove sem parar, chove todo o tempo. Tá? E eles resolvem ir esperar esse líder numa taverna. Então aqui a gente tem outra referência literária, pessoas numa taverna, conversando, bebendo, conversando. Enfim, tem várias referências aqui à literatura, a várias obras escritas na maneira como ele retrata essa situação. Nós temos situações sobrenaturais, algumas situações sobrenaturais aqui acontecem, inclusive algumas aranhas que aparecem. Essas aranhas são extremamente misteriosas. Não se sabe se elas existem ou não, se estão na cabeça do taverneiro. Mas, assim, é uma escrita diferente, uma escrita também caótica. Tem um momento em que eles começam a dançar o tango de Satanás, que é o Satan Tango, em que a própria escrita fica embolada. Ele começa a juntar aos poucos as palavras, vai juntando as frases e junta tudo de uma maneira para fazer parecer aqui, para dar a entender esse aspecto de confusão, de problema, meio que de loucura. Tá? Então, assim, a gente tem várias leituras dessa obra, como eu disse para vocês, uma realidade distópica ligada ao regime comunista da Hungria, um regime comunista que estava já quase morrendo, né? Quase morrendo, já estava se acabando. Início dos anos 90, esses regimes do leste europeu vão desabar. Me chama a atenção porque a Hungria vive um momento muito particular agora, entrando assim numa especificidade da sua democracia, que já não é mais uma democracia plena. Há um governo de extrema direita lá manipulando a população, manipulando as eleições, um governo extremamente autoritário, com vários defeitos grosseiros que têm surgido no mundo nos últimos tempos. Né? E a Hungria vive esse extremo hoje, saiu de um regime muito brutal e autoritário e se encaminha para um regime bastante autoritário, que eles têm chamado, não quero discutir isso aqui, mas que eles têm chamado de democracia iliberal. Vale a pena vocês pesquisarem, procurar saber o que isso significa, né? Mas é uma discussão sobre isso
Na verdade, não é um regime democrático plenamente, tá? Mas vale a pena procurar saber se vocês se interessarem. Outra coisa que chama atenção aqui é que essa liderança, nesse aspecto específico, ela tem muita característica de seita. Eu sou até um pouco repetitivo, mas para mim os regimes totalitários eles têm várias semelhanças com uma seita, tá? Várias semelhanças com as seitas. Então aqui a gente tem um aspecto de seita muito profundo desse líder que está chegando. Então ele precisa de um rebanho, os líderes precisam de um rebanho, as lideranças religiosas, as lideranças políticas que querem criar um grupo extremamente devotado a eles. E isso não é particularidade da direita, tem na esquerda também. Basta vocês verem, basta vocês observarem. E esse grupo, ele espera ansiosamente por esse líder. Mas uma coisa que me chama a atenção nessas lideranças, em várias dessas lideranças, em vários desses regimes, em várias dessas seitas que já existiram, seitas que terminaram em tragédias, é o quanto esses líderes são, na verdade, um pária da sociedade. Líderes muito defeituosos, com muitos problemas, com muitos defeitos em vários sentidos, com muitos defeitos, com muitas falhas. Defeitos, assim, defeitos que são visíveis, eu diria assim para vocês. Mal sabem falar, mal sabem se expressar, mas eles conseguem reunir um grupo ao redor deles. E eles dependem, para continuar existindo, desesperadamente desse grupo. Só que eles conseguem convencer essas pessoas de que elas que dependem dessa liderança. Eles conseguem eles têm essa arte. E para mim essas pessoas, elas projetam nesse líder, seja de direita, seja de esquerda, seja de uma seita religiosa, seja de um regime, de um movimento, um movimento político, um movimento totalitário, existem aos montes pelo mundo afora. Com a internet hoje isso ficou mais fácil, né? Para mim as pessoas elas projetam nesse líder toda a miséria que elas têm, toda a fraqueza, toda a fragilidade, toda perversão, toda falta de capacidade. Para mim elas reúnem tudo aquilo que tem de mais miserável no ser humano e que elas têm dentro de si e projetam isso num líder que é um pária. Na maior parte das vezes ele é um pária. Existiram líderes importantes na história da humanidade, enfim, existem líderes importantes, embora eu tenha uma desconfiança bastante anarquista de toda liderança. Toda liderança com princípio de autoridade, embora eu não acho que elas não devam existir, mas eu tenho uma desconfiança assim atávica. Quando elas aparecem, eu já fico ressabiado. Mas enfim, né? Voltando ao ponto, esses líderes são párias e essas pessoas projetam neles tudo aquilo que elas têm de mais miserável dentro delas. E ficam desesperadas, ficam amalucadas, sendo conduzidas por esses líderes para onde eles querem. Tá? E esses líderes não seriam ninguém sem essas pessoas atrás deles. Mas eles conseguem convencer essas pessoas de que são elas que precisam dele. Que, na verdade, eles são tudo de negativo que a gente pode ter na humanidade. Eles são aquele tipo de pessoa que, quando eles juntam com outras, eles não somam, eles tornam essas pessoas piores. Eles diminuem a condição humana dessas pessoas, a seu aspecto mais miserável. Eles reduzem essas pessoas a seu aspecto mais miserável, mais fracassado, mais perdedor, mais desesperado. Né? Bem, enfim, o livro é isso. Não é um livro fácil de ler. Não é um livro fácil de ler. Não é um livro que todo mundo vai gostar, porque ele tem uma escrita bastante particular. É bastante particular. Uma narrativa bastante difícil. Um estilo de escrever, como eu falei para vocês, que não quebra o capítulo. O capítulo segue meio assim, bastante caótico, do início ao fim. Então,
É um lançamento da Companhia das Letras, se vocês tiverem a curiosidade. Eu li por curiosidade, mas confesso para vocês que gostei. Tá? Eu comecei a ler esse livro e quis chegar ao final. Esse livro, eu gostei muito da história. Quando eu vi assim o título e vi a resenha, eu já fiquei muito animado para ler, sabendo que seria um livro bastante complicado, e gostei. Mas gosto, essa questão estética do gosto, ela é muito particular. Então, assim, não não comprem, não gastem o dinheiro de vocês e depois venham aqui dizer, poxa, você indicou esse livro e é um livro horroroso, porque corre o risco disso acontecer. De repente, se vocês futuramente tiverem a oportunidade de comprar numa pechincha, tem acontecido muito isso, tá? Acompanhem os livros na Companhia das Letras, em algumas livrarias virtuais aí, porque tem acontecido muito disso, desses livros caindo em bastante de preço. Esse aqui ainda não é o caso. Bem, mas enfim, é isso. É uma experiência literária diferente. Eu gosto de fazer esse experimento literário, de experimentar uma coisa que eu nunca tinha lido. Tá? Eu gosto muito disso, mas é algo que vocês têm que ter cuidado. Priorizem aquilo que vocês gostam mais, tá? Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.